Queridos irmãos, muito boa noite na preciosa paz do Senhor Jesus. Desejo meditar mais um pouco na palavra de Deus, sobre os feitos de Deus em favor da humanidade. Louvado seja o seu santo e precioso nome. Gosto de falar da pessoa gloriosa do Senhor Jesus, porque grandes coisas Ele tem feito na minha vida. Louvado seja o seu precioso nome. Mas eu quero ler com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 3 e o verso 15. Deus criou o primeiro casal e colocou no jardim do Éden, deu para eles diretrizes, mas infelizmente eles pecaram, vacilaram. E o pecado então entrou no mundo através da desobediência desse casal. Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus então chama-os para uma reunião. E Deus disse o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente entre a sua semente. Esta te ferirá a tua cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Disse Deus à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A Adão Deus disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Esta é a sentença de todos os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 15, Deus prometeu um Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus prometeu um Salvador para resgatar o homem do pecado. E os profetas profetizaram sobre a vinda desse Salvador precioso. Louvado o nome do Senhor nosso Deus. No livro de Isaías, capítulo 6, está escrito, 6 e 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías já estava profetizando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Louvado o nome do Senhor. Não quero entrar muito na palavra, porque senão o tempo fica muito longo, esta mensagem. Mas vamos analisar o seguinte, queridos. No livro de Isaías também, capítulo 7, está escrito, capítulo 7, verso 14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Tudo isso aconteceu à risca, queridos. Louvado seja o precioso nome do Senhor nosso Deus.
Nós vemos também no livro de Isaías profetizando sobre o nascimento deste menino. Isaías disse, Isaías 9, verso 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Aleluia! Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Todas essas qualidades gloriosas iria estar sobre o menino, que iria nascer 700 a 750 anos depois desta profecia. Louvado o nome do Senhor. Maria já estava casada com José, mas eles estavam em um tempo de separação por causa da lei. E quando Maria estava no seu quarto, o anjo então se apresenta para ela e disse, salve, agraciada. Nunca ninguém tinha ouvido uma saudação dessa, porque os judeus costumavam se saudar dizendo Shalom, Shalom. Acredito que até hoje eles se saudam desta maneira. Mas o anjo disse, salve, agraciada. Bendita és entre as mulheres. Louvado o nome do Senhor. E o anjo então conversa com ela. E eles analisavam a Torá e sabia que o menino estava prometido para nascer entre os judeus. Então ela, entendendo por profecia, ela ouvindo o que o anjo disse para ela, simplesmente ela se dispôs. Ela aceitou o plano do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando José vem para tomar a sua esposa, alguns meses depois ele acha ela em estado interessante, para não dizer outra coisa, mas na realidade ele ficou triste, abatido, porque era a mulher da vida dele, mas a palavra de Deus diz que ele era crente, temente a Deus, justo, não querendo inflamar, não querendo escândalo. Ele projetou no seu coração ir de madrugada embora. E o anjo veio em sonho e disse para ele, José, não tema tomar Maria, tua mulher, porque o que nela está é do Espírito Santo. Ele compreendendo também, porque certamente era um observador da lei, da Torá, então ele sabia que o menino tinha sido prometido para nascer em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então aceitou a palavra do anjo e veio e tomou a sua esposa e a respeitou e a protegeu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele não teve relacionamento sexual com ela, passando todos os dias para cumprimento da lei. Louvado o nome do Senhor. Ao 8º dia eles foram levar esta criança no templo para ser circuncidado. E quando estava ali um senhor de idade chamado Simeão, o Espírito Santo tinha falado com ele que ele iria conhecer o Salvador de Israel. E quando ele toma aquela criança nos braços, ele levanta os céus e agradece a Deus, dizendo, ó Deus de Israel, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a salvação do teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Isto também era um cumprimento do Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já disse na sua oração sacerdotal, capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vemos também, queridos, este cumprimento glorioso. Isaías profetizou, porque o menino nos nasceu 750 anos antes, mas Deus está no tempo e além do tempo, e a profecia foi esta, o menino nos nasceu. Na presciência de Deus, Jesus já tinha nascido,
Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus sabe tudo, antecipado, queridos. Antes até de Adão pecar, Deus já sabia de tudo que iria acontecer. E lá no livro de Gênesis, assim que Adão peca, Deus vem para encontrá-los e encontra eles de maneira pecaminosa. E Adão então foge da presença de Deus. Eva também fugiu da presença de Deus. E quando Deus vem até eles, diz: Adão, aonde estás? Até parece que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam, mas Deus espera, Deus quer que o ser humano que está em pecado, que está em falha, Deus espera que o ser humano se apresente a Ele, porque Deus é poderoso, justo, santo, e Deus não lança em rosto o pecado de ninguém. Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Adão então, aleluia, tentou se esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece, aleluia, a minha e a tua vida, e Ele sabe como nós nos encontramos nesse exato momento, porque de Deus ninguém se esconde. Adão então logo se apresentou dizendo: ei, Senhor, estou aqui. Precisou Deus então derramar sangue inocente para fazer peles, veste para aquele casal que estava em pecado. Louvado o nome do Senhor. Aquele animal, não sei com precisão que animal que foi, mas já era uma tipologia, aleluia, do sangue de Jesus Cristo que seria derramado no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. A profecia diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Ninguém tem melhor conselho do que o Senhor Jesus Cristo. O seu nome será maravilhoso conselheiro. Ele tem conselho para tudo, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então o Senhor Jesus Cristo, como diz a profecia de João, capítulo 3 e verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos convidados a crer em Jesus Cristo. Nós somos convidados a aceitar, aleluia, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, porque para isso Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio, aleluia, para cumprir as festas judaicas e também para se oferecerem, aleluia, voluntariamente em nosso lugar. Foi por mim e por você que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para resgatar-nos do pecado terrível. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, querido, quando Ele estava aqui nesta terra, Ele falou a palavra, o Evangelho, Ele curou pessoas, Ele sentiu as necessidades humanas, Ele, aleluia, se alimentou como os seres humanos se alimentam, Ele bebeu água como os seres humanos bebem, Ele sentiu as necessidades humanas, mas Ele tinha algo a mais do que os humanos. E o que é que Ele tinha a mais? Poder nas suas ações, misericórdia nas suas ações, porque Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado na terra, sentindo o que o ser humano sente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa ocasião ele estava em um determinado lugar e ele viu um homem que estava com a mão mirrada, e ele então disse: o que queres que eu te faça? E o homem simplesmente disse: eu quero, aleluia, ser curado. Jesus Cristo então estende a mão e disse: aleluia, estende a sua mão. E o homem simplesmente estendeu a sua mão. Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo se deparou com leprosos. Uma certa ocasião ele curou 10 leprosos. E ele disse aos leprosos: vão até o sumo sacerdote e apresentem a oferta.
que Moisés lhe determinou. Louvado seja o nome do Senhor. Desses 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer o Senhor Jesus Cristo. Ele também no deserto, queridos, uma multidão muito grande estava alguns dias ouvindo ele, perto dele. Uns dos seus discípulos chegaram ao Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, despede eles, porque eles estão com fome, estão há dias conosco. E o Senhor Jesus Cristo então disse: dá a eles voz de comer. Parece até brincadeira, mas Jesus não brinca não. E os discípulos então falaram: Senhor, nós não temos nada. E procuraram entre a multidão e acharam um menino, o qual a mãe dele se preocupou com ele, dando a ele alguns peixinhos e alguns pães. E Jesus Cristo então disse: trazei-mo aqui. E ele então simplesmente levanta as mãos para os céus e multiplica os pães e os peixes. E uma multidão se alimenta dos pães e dos peixes no deserto, e até sobrou, porque a bênção do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. Louvado seja o nome do Senhor. 12 cestos de pedaços sobrou. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Senhor da minha e da tua vida, queridos. Aquele que foi prometido lá em Gênesis, aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías e pelos outros profetas, aquele qual o profeta, aleluia, profetizou, que está no livro de João. Louvado seja o nome do Senhor, 3 e verso 16. É exatamente ele que estava agora encarnado, vivendo, andando, falando a palavra e socorrendo os pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou pessoas, aleluia, ressuscitou a Lázaro, 4 dias já morto. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele ressuscitou também a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. Ele ressuscitou também o filho da viúva, sem que ela pedisse, ele simplesmente teve dó e mandou parar o cortejo. E chegando no menino, disse: moço, levanta, porque o Senhor Jesus Cristo, aleluia, é Deus entre nós. Ele não precisa orar para as coisas acontecer, simplesmente ele determina e as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos também, queridos irmãos, no livro de Lucas, capítulo 2 e o verso 11. Vamos ver o que diz Lucas 2 e 11. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ver o que diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal, e achareis o menino envolto em pano, deitado em uma manjedoura. A pessoa mais sublime e gloriosa que este mundo recebeu aqui chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus de Nazaré, que traduzido é Deus conosco. Bendito o nome do Senhor. O nome dele será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus vivendo, Deus sentindo, Deus socorrendo os pobres, os necessitados, os aflitos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa ocasião ele se deparou com um endemoniado gadareno. O homem estava possesso. Quando Jesus foi até ele, todos os demônios falaram: viesse nos destruir, ó Nazareno. E Jesus Cristo então disse para eles: qual é o teu nome? Meu nome é Legião. E Jesus Cristo simplesmente estende a mão e liberta aquele homem. Jesus Cristo tem nas suas mãos todo o poder. Glória ao seu nome. Louvado seja para toda a eternidade o Senhor. E com este poder ele pode te curar, ele pode te libertar,
Ele pode tirar você desta depressão, desta síndrome. É só confiar nele, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele disse, depois que ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Antes dele ressuscitar, ele já curou leprosos, curou paralítico, curou o homem da mão mirrada, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva. Ele curou pessoas de problemas e de enfermidades incuráveis antes de ressuscitar, quanto mais depois de ressuscitado. Tem nas suas mãos todo o poder. Louvado seja o seu nome. E as suas mãos não estão encolhidas, não. As suas mãos estão estendidas. A Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração aquebrantado e contrito. Aquebrante o seu coração, se humilhe diante dele. Porque ele tem nas suas mãos o poder e a forma para curar, para libertar, para nos livrar de todo e qualquer mal. Queridos, que Deus vos abençoe. Continuamos firmes na sua presença, louvando, adorando, bendizendo o Senhor, porque ele é digno de toda adoração, de todo louvor. A minha oração é para que ele continue a nos sustentar diante da sua presença, porque nós estamos na reta final. O arrebatamento está perto para acontecer. E o conselho da palavra é esse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.